Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal do Bruno Bandeira, que é a review aí do episódio 1018 de One Piece, a relação de Joy Boy, a lenda do rei macaco e o deus do sol, Jimbaço com armamento avançado. A gente já trouxe aqui no canal ontem a review aí do canal Mangaque, a do Bruno Bandeira também pediram pra trazer, disseram que tava muito boa. Bora ver então como ficou. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like, inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Capítulo insano de One Piece essa semana, galera. Parece que a gente teve a confirmação do nome do Joy Boy. É isso mesmo. Pelas palavras do Who's Who, parece, olha só, saindo da boca de quem? Parece que a gente teve um indício do nome dessa figura lendária. Além do próprio Jimbaço full hackeado lutando contra o próprio Who's Who nesse capítulo. Meu Deus do céu, fazendo minha alegria. Vamos lá falar do capítulo 1018 de One Piece, que começa com a Tama. E eu me recuso a falar dela. Honestamente, assim, com o Jimbaço, meu imediato nesse capítulo, além do próprio Joy Boy, teorias sobre o Joy Boy. Vocês acham que eu vou perder tempo falando de Tama? Pelo amor de Deus, vocês estão esperando demais de mim. Depois é mostrado a CP0, né? Os comentaristas de guerra da CP0. Só falta o microfone e a câmera para eles comentarem essa guerra, falando sobre a alteração dos números. Geralmente ele fala no momento direto do episódio. E a coisa importante, né? A principal coisa que eles falam nessa análise deles é a necessidade do Who's Who ser eliminado, né? Desde a semana passada a gente vem teorizando aqui. Mano, esses caras com cabelo grande me lembram o Chique. Será que tem o clã do cabeludo, que é o Chique, que faz parte? Não sei. Algumas possibilidades em relação a essa prisão do Who's Who. Eu teorizei algumas possibilidades a partir da semana passada, dizendo que talvez essa prisão do Who's Who tivesse sido por um mero capricho de algum membro do governo que tenha falado: olha só, esse cara não conseguiu cumprir a missão, vamos prender ele. Assim como o próprio Spandan ele fez com a CP9, depois que ela sofreu a derrota lá em Enies Lobby. O Spandan, pelo mero capricho dele, ele simplesmente mandou correrem atrás da CP9 para prender eles. Sendo que a gente teve a confirmação de que isso foi um mero capricho por parte do Spandan, tanto que depois a gente viu alguns membros da CP9 eles sendo readmitidos como parte da CP0. Só que com essa análise desses membros da CP0, parece que não foi um mero capricho por parte de alguém do governo essa prisão do Who's Who, porque mesmo hoje em dia eles estão cogitando, eles dizem que o Who's Who ele precisa ser eliminado. E outra coisa que a gente começou a teorizar também por conta do capítulo passado é se essa fruta da borracha não teria sido a fruta do próprio Joy Boy. A gente simplesmente começou a teorizar isso, só que olha só o que aconteceu nesse capítulo. A gente vendo a provável figura, a provável silhueta do próprio Joy Boy, galera. É muito provável que essa figura seja o próprio Joy Boy. Vamos teorizar sobre isso mais adiante. Mas depois, a CP0 ela aproveita para falar que não tem problema, eles não precisam se preocupar com a morte do Who's Who, já que ele está enfrentando o próprio Jimbaço. Olha só o hype que foi dado e o próprio gancho que foi dado para a gente ver a continuação dessa batalha, né? Obviamente ele não vai ser morto, isso nunca vai acontecer pelas mãos de um Mugiwara, mas ainda assim pode ser que algum membro do governo acabe eliminando ele depois que ele sofreu, agora que ele sofreu a derrota. Então a gente finalmente vê a continuação e a conclusão da luta entre o Jinbe e o Who's Who, galera. Que coreografia, o Jimbaço lutou demais nessa conclusão de batalha. Vamos lá falar aqui, galera. Aqui eu vou ter que falar parte por parte o que diabos aconteceu e depois a gente vai começar a teorizar sobre essa figura Nika que foi mencionada pelo Who's Who, beleza? Porque, meu amigo, o Jimbaço mitou demais full hackeado. Já começa com ele desviando de um Gagan com um braço hackeado, ele desviando o Gagan com o braço hackeado, sendo que o braço dele acaba sendo levemente cortado. Então ele prefere depois ele desviar da sequência de Gagan que o Who's Who decide lançar pra cima dele. Depois o Who's Who é mostrado usando o Tekai no corpo enquanto ele se movimenta, assim como o próprio Diablo ele fazia, né, na época de Enies Lobby. Imagina essa luta no anime, mano. Nossa, vai ser hype. Presas, olha só, né? Uma forma até proveitosa de você conseguir complementar uma coisa na outra, você conseguir somar o Tekai com o haki do armamento propriamente dito. Só que o Jimbaço ele defende essa mordida com os braços hackeados e aproveita para impulsionar, usar o próprio peso do oponente contra ele e mandando um Ippon ali, né? O Jimbaço fazendo a mesma coisa que ele fez com a própria Big Mom ainda no arco de Wano. Depois o Jimbaço ele tenta usar os tiros de água dele, só que o Who's Who ele consegue usar o solo para desviar. E é aí que ele começa a falar
da lenda. Só que aí, galera, pra gente não quebrar o ritmo da batalha aqui, vamos falar depois dessa lenda, vamos continuar aqui na conclusão dessa batalha, mas se liga que a gente vai teorizar muita coisa legal sobre ela. Aqui a gente já começa a entrar no clímax, com o Hus-Hu, ele usando um Shigan Madara em cima do Jinbe, o Jinbaço ficando full hackeado até no rosto. Galera, tudo bem que usar hack do armamento no corpo inteiro foi algo que impressionou da primeira vez que a gente viu com o Vergo, e depois a gente viu que isso não era um feito tão grandioso assim. Na verdade, é você simplesmente usar no corpo inteiro, mas ainda assim, mesmo a gente sabendo que propriamente dito não é algo tão grandioso assim, não é um feito tão grande assim, ainda assim vendo o Jinbaço full hackeado na própria cara, até mesmo na cara, todo mundo. Porque quase ninguém usa, né, mano? Assim foi algo que me deixou maluco quando eu vi. E pra completar a cereja do bolo, Hus-Hu quebrando os dedos, tentando usar o Shigan em cima do Jinbaço, meu amigo. É assim que acontece, tu tenta ir contra o Jinbaço. Nossa, e o Hus-Hu ainda tenta mandar um ranqueaco direto na cara do Jinbe, que simplesmente ignora o golpe, e esse nem foi o primeiro. Depois ele ainda tenta usar um Gagan direto na cara do Jinbe, que parece que levou o golpe direto e ignorou de novo, e dessa vez nem sequer com o hack do armamento na cara. O Jinbaço chega e pisa no rabo do Hus-Hu para ele não fugir e finaliza com um golpe novo chamado Onigawara Seiken. Nossa, que porrada insana na cara do Hus-Hu. Eu acho que dessa vez o Hus-Hu... Será que o Jinbe sola o Sanji e o Zoro? Ele não levanta. E aqui a gente já começa a teorizar se esse não foi fruto do armamento avançado também do Jinbe. Porque assim que ele foi usar o golpe, a mão dele, o punho dele não tinha tocado na face do Hus-Hu. Só que óbvio que no quadro seguinte pode muito bem ser que o punho dele tenha tocado diretamente no rosto do Hus-Hu, a gente não sabe exatamente. Mas aqui a gente tem duas possibilidades. Só o anime vai mostrar isso. Tem que lembrar que a técnica do Karatê Tritão, ela envolve você conseguir manipular a água no ar. Ou seja, você não precisa tocar diretamente no seu oponente para você conseguir infligir um golpe nele, né? Usando essa técnica do Karatê Tritão, você consegue manipular até mesmo a água dentro do próprio oponente. Por isso, faria sentido que o Jinbe ele não precisasse tocar no Hus-Hu para ele aplicar essa técnica de Karatê Tritão que ele usou nessa página. Só que ele também usou o armamento no punho dele. Então, para que ele usaria o haki do armamento se ele estava usando uma técnica que não precisava de um contato direto? Talvez ele tenha, como eu falei, tido um contato direto no frame onde o impacto realmente acontece. Ou, se esse impacto não aconteceu diretamente, aí a gente já começa a teorizar que ele talvez tenha usado o armamento avançado. Algumas pessoas se questionaram se essa não foi uma vitória fácil por parte do Jinbe. Mas a gente tem que lembrar que o Jinbe ele teve um buff de antirracismo, como disse meu brother William Carvalho, né? Ele teve um buff antirracismo. Como é que é? Seu racista de merda! Bom! O segundo fator aqui é que ele usou uma técnica nova que ele nunca tinha usado ainda dentro do mangá. Vários raios negros saindo do golpe também. Cara, foi insano o negócio, mas foi muito lindo o negócio. E o terceiro fator também é que antes o Jinbe ele estava ocupado também com a trupe do Hus-Hu, né? Ele não estava lutando somente com o Hus-Hu. Na verdade, existem dois fatores aqui. Primeiro, o fato de que antes a luta ela não estava sendo mostrada. A luta ela estava naquele estado de stand-by, onde nada acontece, onde na prática é quase que como se eles estivessem só se encarando. Eu falei isso alguns capítulos atrás, né? Que quando a gente não vê a luta acontecendo, é como se eles não estivessem lutando. Nada realmente acontece, nada de realmente significante acontece. Só quando a gente for ver a luta de fato é que as coisas vão começar ou a consequência a dela. Só que claro que, como eu falei, em tese o Jinbe ele não finalizou o Hus-Hu antes por conta do resto da tripulação ali, o resto do bando do Hus-Hu que estava atrapalhando o Jinbe para ele conseguir focar no oponente principal dele. Agora, por que o Jinbaço ele ficou tão bravo durante essa luta? Eu particularmente acredito que tenha sido por conta da forma com a qual o Hus-Hu ele tratou o assunto, né? Como se ele tivesse quase que menosprezando, ele falando tipo, você então, né? Vocês aí, tua raça aí que sofreu racismo, vocês não sabem de nada disso não? Eu acho que foi muito da forma como ele falou, sem uma delicadeza com o assunto, né? Simplesmente no meio da batalha jogou uma parada que pro personagem, pro Jinbe tem um peso muito grande, simplesmente ter que responder uma pergunta que tem um peso, uma carga muito negativas para ele, relembra um trauma muito grande para ele, simplesmente ser tratado de forma tão casual, de forma tão trivial, de forma tão jogada assim, eu acredito que foi através disso, ou
talvez o Jinbasu ele saiba alguma coisa também sobre essa lenda que foi mencionada pelo Who's Who, e pode ser que ele dê continuidade a essa menção que foi iniciada através do Who's Who. Eu só sei que o Jinbasu ele agora voltou a subir na minha tier list, eu não quero nem saber. Primeiro o Luffy, depois o Zoro, depois o Yamato, com o Jinbe, os dois em terceiro, e depois em último o Sanji. Agora cara, pesado, vai dar treta nos comentários dele. Pelo Who's Who, chamado de Mas é que é engraçado botar o Yamato, é tipo, sei lá, mano, tem as coisas às vezes que a gente faz por hype, né? Nem vou culpar ele porque eu faço isso também às vezes, e o cara nem se dá de conta. Tipo, Yamato botar na frente sei lá, na frente, no mesmo nível do Jinbe, só atrás do Zoro, não parece hype pra um personagem que ainda não demonstrou ter esse nível. Sabe, tipo, a gente imagina que possa ter, mas imaginar não é ver, né? Ele mesmo diz, enquanto a luta não tá acontecendo, não tá tendo luta porque não está se vendo, mas a gente faz isso também, é normal. Sendo chamado também de o Deus do Sol. Galera, muito provavelmente essa é a silhueta do Joy Boy finalmente sendo revelada, né? O Oda, ele costuma trazer muitas silhuetas pra gente, mas dessa vez essa é uma silhueta completamente válida. Repara no sorriso dessa silhueta. Joy Boy, galera, significa garoto alegre. A gente sabe que os D, eles têm um sorriso principalmente no leito de morte como característica deles. E uma curiosidade que o meu brother Vitor Elias ele trouxe, que provavelmente tem a ver com essa figura, é que talvez esse cara, essa silhueta, o próprio Joy Boy, aqui em teoria, tenha sido inspirado no Sun Wukong, na lenda do rei macaco. Repara mais uma vez nessa silhueta. Olha o bastão que ele está usando. É bem provável que seja um bastão inspirado no próprio bastão que o Rei Macaco ele usa na própria lenda. Lembrando que Sun Wukong, se a gente considerar a escrita de Sun, tem a mesma escrita de Sun, que significa sol em inglês. Daí talvez uma relação com o próprio título de Deus do Sol que foi mencionado nesse capítulo. E o Joy Boy, ele sendo inspirado talvez na lenda do Rei Macaco, a gente tem que lembrar que Monkey, verdade, tem um sobrenome chamado Monkey, e a família dele também tem esse sobrenome, né? Monkey significando macaco. Talvez o próprio Joy Boy ele seja um antepassado direto do próprio Luffy. E quem sabe até mesmo o nome completo do Joy Boy fosse Monkey D. Nika. Nossa, imagina. Nossa, isso é spoiler, velho, na moral. É que esse Deus do Sol, ele já foi mencionado anteriormente no mangá, no flashback de Elbaf, quando a Big Mom ainda era criança. O Deus do Sol, ele foi mencionado diretamente pela Madre Carmel, quando ela criou o Home de Fogo, que na época ela chamou de Pandora. E ela diz que, na verdade, o incêndio que foi controlado naquele flashback, né, na verdade foi graças ao Deus do Sol e não diretamente pelo poder dela, né, quase que como se fosse um culto de agradecimento, né, tudo bem, ela mesma conseguiu controlar aquele incêndio, mas ela atribuiu aquele feito ao chamado Deus do Sol. Então talvez essa seja uma lenda um pouco mais disseminada no reino de Elbaf. Olha, Big Mom, coisinha fofa. A gente tem que lembrar ali do chapéu de palha gigante. Se Joy Boy não seria um gigante. Olha só as relações, tudo se interligando aqui também. E outra coisa interessante que o Who's Who ele diz também é que parece que os escravos que estavam presos com ele acreditavam que um dia esse Deus do Sol viria salvá-los. E como os tritões eles possuem um histórico com a escravidão, talvez o Jinbe ele soubesse de alguma coisa. Lembrando também que o Jinbe ele fazia parte do bando chamado Piratas do Sol, e o símbolo, né, a Jolly Roger sendo um sol vermelho. Talvez não seja à toa. Talvez a própria inspiração do nome Piratas do Sol não tenha a ver somente com o fato deles almejarem ir para a superfície, mas sim também pelo próprio salvador dos tritões, aquele que estava destinado a ascender os tritões até a superfície, fosse também chamado de Deus do Sol. E esse a gente sabe que muito provavelmente era o próprio Joy Boy. Então, galera, nossa, esse capítulo foi mind-blowing, muita teoria bacana, muita coisa se interligando. Nossa, galera, muita coisa fervendo na minha cabeça. Eu pretendo aprofundar um pouco mais o assunto, talvez num vídeo semana que vem. Pode ser que segunda-feira eu faça um vídeo à parte, aprofundando um pouco mais esse assunto. Se vocês tiverem suas teorias, vocês podem deixar nos comentários que eu possa aproveitar alguma coisa também para exibir no vídeo que eu traga semana que vem. E lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!
Mano, se eu fizesse esse tipo de vídeo, cara, eu ia fazer teoria a todo momento, mano. Na moral, tipo, teoria de tudo que é tipo de coisa, tá ligado? Nossa, mano, ia encher o saco. Cada dia uma teoria nova e não ia fazer sentido nenhum. Não ia. Mas enquanto não, o Oda não mostra, é canônico, como o próprio Evandro fala. Mano, é isso aí, cara. Tipo, a parada do Joy Boy tá ficando cada vez mais interessante. O Ruzu, ele trouxe bastante informação, cara. Trouxe bastante informação. Trouxe informação da Akuma no Mi, do Luffy. Trouxe informação do Shanks, trouxe informação do Joy Boy. Tá trazendo muita informação interessante, cara. Bom saber que o Oda tá aproveitando esses personagens ali que não são necessariamente os Yonkous pra trazer essas informações, sabe? Tipo, pra mostrar que a história se liga a tudo. Isso é foda, isso é foda. Quero ouvir a opinião de você aí embaixo, comente o que vocês acharam desse capítulo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação. E até a próxima. Falou!